Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de ciências. Hoje é nossa primeira aula, né? Após as férias. E a gente vai começar estudando o sistema esquelético, certo? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre os tipos de ossos, a importância dos ossos, certo? E como essa estrutura rígida, ela permite a vida no meio da natureza. Primeiro, nós temos aí três tipos, né, de ossos. O exoesqueleto, né? Exo é quando está por fora, então a gente tem o esqueleto interno. A gente tem e o endoesqueleto, que é quando o esqueleto está por dentro. E a gente ainda tem seres vivos que possuem ao mesmo tempo tanto o exoesqueleto, que é algo por fora, quanto o endoesqueleto, que é o osso por dentro. Alguns indivíduos só têm o osso por fora, outros só têm o osso por dentro, como nós seres humanos, e outros seres vivos possuem as duas formas ao mesmo tempo. Certo? Primeiro vamos falar aqui sobre o exoesqueleto ou o esqueleto interno. Esse esqueleto interno, ele é formado, né, a partir de duas substâncias, né? A quitina e o cálcio, certo? E essa estrutura externa, ela é rígida, né? E como é que o indivíduo cresce? Ele cresce a partir da equidise. Como assim? Ele forma a sua carapaça na sua estrutura rígida e aí internamente ele tem um crescimento muito rápido. E aí, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? A cigarra, ela sai da sua carapaça, do seu exoesqueleto, já grande, né? E quando ela sai, ela forma um novo esqueleto. Isso é visto muito nos animais aí no grupo chamado de artrópodes, né? Que são insetos, crustáceos e aracnídeos. Insetos, existem vários, como mosquito, muriçoca, etc. Crustáceos aí, como a lagosta, o caranguejo, caramujo. E... Caramujo não, me desculpa. E os aracnídeos, como as aranhas e os escorpiões. Todos eles fazem equidise e possuem exoesqueleto, certo? Nós temos dois exemplos de animal, né, que tem ao mesmo tempo tanto endoesqueleto como exoesqueleto. O exoesqueleto vai ser composto pela carapaça e o endoesqueleto compostos pelos ossos internos daquele animal. Nós temos os tatus e os quelônios. Quem são os quelônios? Quelônios são um grupo, né, que une tanto tartarugas marinhas, tartarugas de água doce e cágados, certo? Esses três indivíduos, tartarugas marinhas, tartarugas de água doce e cágados, são os quelônios. Bom, nós temos aqui, né, no tatu, né, nós podemos perceber que ele tem tanto a parte externa, que ele se enrola, quanto a parte interna aqui dos ossos, certo? No tatu, a armadura é formada por um mosaico de pequenas placas ósseas que formam um escudo de uma só peça sobre os ombros e sobre os quartos traseiros, né, sobre a parte de trás. Na zona ventral, possuem densa pelagem. Na zona ventral é essa zona aqui de baixo, né? A gente vê aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Não tem como ver, porque esse tatu aí é um tatu morto, né, que só tá os esqueletos dele. E também temos aqui, ó, uma tartaruga, né? Temos a carapaça, que é a parte externa da tartaruga, e o plastrão, né? Ó, as costelas, né? Aqui temos as costelas da tartaruga. Elas vão se desenvolver junto com as placas costais, ou seja, as costelas e suas placas costais e sua carapaça, elas se formam juntas. E à medida que a tartaruga ela vai se desenvolvendo, as costelas elas vão se fundir com as placas da carapaça. E os indivíduos aqui que têm endoesqueleto. O endoesqueleto ele serve para dar estrutura de sustentação interna de origem mesodérmica, certo? Que é um tecido aí embrionário do meio, né? Meso do meio. Quem tem endoesqueleto?
os seres humanos, os cães, os equinos, né? Que são os cavalos, os bovinos, boi, vaca, caprino, que são as cabras, as aves e os mamíferos. Quem são animais mamíferos? Seres humanos, né? Todos os animais que mamam aí são mamíferos. Nós temos também os animais chamados equinodermes, que possuem as chamadas placas calcárias ou ossículos calcários. Os equinodermes são um grupo aí que representa as estrelas marinhas, por exemplo, como o Patrick Esponja é uma estrela do mar. Então, os equinodermes são o nome aí científico para esses animais aí, como estrela marinha, ouriço do mar, certo? Bolacha da praia. Todos esses animais que vocês veem aí quando vão à praia, certo? E nós temos os tipos de endoesqueleto. O tipo de endoesqueleto, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o cartilaginoso ou ósseo, certo? O cartilaginoso é presente aí nos peixes, né? Em 3 tipos de peixes: agnatos, ciclóstomos e condrictes. Quem são esses peixes? Esses peixes são tubarão e arraia, certo? Agnatas são peixes como enguia. Então a gente tem aqui a enguia, né, que é uma agnata, ciclóstomos, que são ciclóstomos e condrictes, que são tubarões e arraias, né? Condrictes são os tubarões e ciclóstomos são as arraias, certo? Então a gente tem aqui, ó, enguia, né, agnata, ciclóstomo, arraia e condricte, tubarões, certo? Que são chamados peixes cartilaginosos por ter a estrutura interna de cartilagem. E outro tipo de peixe vão ser os osteites, que são os primeiros seres vivos aí, evolutivamente, a serem formados por osso, certo? Então, quem vai possuir o esqueleto ósseo? Nós vamos ter os peixes osteites, vamos ter anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos são formados por endoesqueleto, certo? E agora nós vamos falar sobre o sistema esquelético humano aí, propriamente dito, certo? O nosso sistema esquelético vai ser composto tanto por osso quanto por cartilagem. E quais são as suas funções? Possuem duas funções principais, né? A primeira função mais importante é a de sustentação e conformação do corpo, né? Ele que vai dar a base para a gente poder andar, correr, dirigir, andar de bicicleta. A base e a estrutura básica do nosso corpo vão ser os ossos, certo? Ele também protege os órgãos internos, né? Por exemplo, se a gente tivesse imagem aqui no esqueleto, a gente... Ó, como é que ele protege órgãos internos? Por exemplo, o pulmão está por dentro, né, do nosso corpo. E aqui nós temos as costelas, né? Vocês aí de casa podem tocar nessa região, né, onde nós vamos ter as costelas e nós não vamos conseguir tocar no pulmão, porque as costelas protegem tanto o pulmão quanto o coração aqui nessa parte de cima do nosso corpo. Por exemplo, nosso cérebro está aqui dentro da nossa caixa craniana, então também nós não conseguimos tocar no cérebro. Mas nós conseguimos tocar no nosso músculo, né? Que fica por aqui assim, que a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Né? Então, recapitulando, o sistema esquelético tem duas principais funções: sustentação e conformação do corpo, proteção de órgãos internos, certo? Outras funções secundárias. Ele também serve como armazenamento de cálcio e fósforo, certo? É lá no osso onde é guardada a nossa fonte de cálcio e fósforo. Por isso que geralmente os idosos que têm um consumo menor de cálcio, os idosos aí têm mais tendência a ter osteoporose, certo? Que é uma doença que vai dar fraqueza nos ossos, os ossos ficam mais propensos a serem quebrados, certo? Porque eles vão ter menos cálcio, os idosos vão ter menos cálcio nos ossos. Os ossos também são um local de produção de células sanguíneas, certo? Na medula óssea. Eles também possuem um sistema de alavanca
que é movimentado pelos músculos e permite deslocamento do corpo por toda parte, certo? E o que são os ossos? Ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que, quando se unem, uns aos outros, por intermédio das junturas ou articulações, eles vão formar um esqueleto. Os ossos são uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização do cálcio da matriz óssea. Também possui fibras colágenas e uma substância chamada proteoglicanos, certo? Os ossos são considerados um tecido vivo, complexo e dinâmico, certo? Os ossos vão estar ligados à cartilagem. Mas o que é cartilagem? Cartilagem existe em todas essas dobradiças do corpo, certo? Vocês podem aqui tocar no corpo de vocês a cartilagem. Vai ser uma forma elástica de tecido conectivo, semi-rígido e forma parte dos esqueletos nas quais ocorre o movimento. Não possui suprimento sanguíneo próprio, certo? E aí é nutrido pela difusão. Como o esqueleto vai ser dividido? Existe o esqueleto axial, que é essa parte aqui do meio, que é o esqueleto principal, composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco. Toda essa parte aqui é o esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, que vai ser formado aqui pelos apêndices, pelos braços e pelas pernas. E a união do esqueleto axial com o apendicular se faz por meio das cinturas da escápula aqui, certo? Da pélvica e da escápula, certo? A escápula fica aqui atrás do pulmão, da escápula e da cintura pélvica. Quantos ossos nós temos, certo? O número de ossos, do corpo humano são exatamente 206 na fase adulta. E a partir dos 12 e 13 anos, o ser humano vai ter 206 ossos. Mas eles vão variar, de acordo com o indivíduo, com a faixa etária, com sua idade, etc. Na cabeça, nós vamos ter 22 ossos, 8 do crânio e 14 no rosto, na face. No pescoço, nós temos 8 ossos. No tórax, nós temos 37 ossos, 14 costelas, 24 costelas, 12 vértebras e um externo, O externo é esse osso aqui, que vocês podem tocar também aí, que fica entre os dois lados do corpo, bem no meio aqui. Esse osso aqui é chamado externo, certo? A gente não precisa decorar o nome de todos os ossos, mas eu vou falando os mais importantes para vocês. Nós temos no abdômen 8 vértebras, chamadas de lombares, um sacro, que é a região que fica no final da nossa costa, certo? E o cóccix, que fica ali bem no finalzinho mesmo. E dos membros superiores, aí, nós temos 32 ossos. Cintura escapular são 2. No braço, nós temos um osso. No antebraço. No braço é considerado essa parte aqui, certo? Apesar de que a gente chama tudo de braço. Mas o braço mesmo é essa parte aqui e aqui é o antebraço. No braço, nós temos um músculo. E no antebraço, 2, E na mão, nós vamos ter 27 ossos. Nos membros inferiores, nós vamos ter a cintura pélvica, um osso. Na coxa, um osso. No joelho, um osso. Na perna, 2 ossos. E nos pés, 26 ossos. E no ouvido, nós vamos ter 3 ossos, Que são martela, bigorna e estribo. Os ossos podem ser classificados de acordo com 5 formas. Nós vamos ter os ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, ossos pneumáticos e ossos irregulares, certo? Nós vamos falar sobre cada um deles agora. Os ossos longos, eles têm um comprimento maior que a largura e são constituídos
por um corpo e duas extremidades, né? Nós temos aqui o corpo do osso e as duas extremidades são suas duas pontas. O osso sempre vai ter uma diáfise. O que é diáfise e o que é epífise? Diáfase vai ser essa parte aqui no meio do osso. E epífise vai ser essa parte aqui. A epífise é aquela parte quando se come coxa de galinha, as extremidades do osso da coxa de galinha, certo? E a diáfase é a parte do meio. No meio do osso, quando a gente come, por exemplo, coxa de galinha, se você morder o osso, você vai perceber uma estrutura escura dentro do osso. O que é essa estrutura? Essa estrutura é sangue, certo? Só que é o sangue, como ele foi para o cozimento, ele fica daquela forma. Mas ali é sangue, certo? E quando você morde aquele osso no meio, você está quebrando a diáfise do osso. E você está expondo a medula óssea. O que é a medula óssea? Medula óssea é a região que produz sangue. E aí a medula óssea, ela pode ser chamada de duas formas, vermelha ou amarela. Vermelha é responsável por produzir sangue, né? Que é chamada de medula hematopoética. E amarelo é responsável por armazenar gordura, certo? Quais são os ossos longos? Nós vamos ter o fêmur, que é o osso aqui do braço, certo? Vamos ter rádio e ulna, que são os ossos daqui. Então nós vamos ter aí o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que fica na coxa, certo? O húmero no braço, o rádio aqui desse lado, né, do antebraço, e a ulna do outro lado, certo? Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Quem são aqui os ossos longos? Húmero, rádio, né, e ulna. Temos ainda o fêmur, que é esse osso daqui da coxa, e a fíbula, que é esse osso aqui, e a tíbia também, né? São ossos longos, fíbula e tíbia, que são esses ossos daqui da perna, certo? E quem são as falanges? Falanges são esses ossos daqui. Olha! Certo? Então esses são os ossos longos aqui. Repetindo, né? Os ossos podem ser divididos de 5 formas: ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, ossos pneumáticos e ossos irregulares, né? Dentro dos ossos longos, nós vamos ter o fêmur, húmero, rádio, ulna, fíbula e falange. Preciso decorar isso, professor? Não precisa decorar. Decore só um exemplo, né? Tipo de osso longo, pode decorar só o fêmur. Só repetir. Tipo de osso longo, o fêmur. Por quê? O fêmur é o maior osso do corpo humano, certo? Temos aqui, ó, as partes de um osso longo. Aqui nessa parte, nessas extremidades, são chamadas de epífise. Uma epífise chamada de proximal e outra epífise chamada de distal, certo? Aqui no corpo, né, do osso é chamada de diáfise. E a parte entre a diáfise e a epífise é a metáfise, certo? São só partes do osso, também não precisa decorar isso. Só a critério de informação mesmo. Nós temos ainda aqui um corte transversal, né? O que é um corte transversal? Se eu pegar, por exemplo, essa garrafa e cortar assim no meio, eu vou ter um corte transversal, certo? Então a gente percebe aqui que cortando um osso dessa forma, nas extremidades aqui, ó, na periferia, nós vamos ter a parte compacta, certo? E aqui mais ao centro, nós vamos ter uma parte chamada de osso esponjoso, certo? E no meio aqui é o canal medular, onde está a medula óssea amarela, né? Onde guarda a gordura. Temos também os ossos curtos. Eles são um pouco parecidos com o cubo, né? Tendo seus comprimentos praticamente iguais às suas larguras. E eles são compostos por ossos esponjosos, né? Superfície. A sua superfície vai ser fina e a camada de tecido do osso vai ser compacta.
Exemplos aí, osso do carpo e taço. Taço é essa parte aqui do pé, né? E carpo é essa parte aqui da mão, certo? A gente vai ver agora um pouco sobre esses ossos da mão. Deixa eu botar aqui. Mão e pé. Olha aqui quantos ossos a gente tem do carpo. São 8 ao total. Quais são os ossos do carpo? Trapézio, trapezoide, capitato, hemato, piciforme, piramidal, semilunar e escafoide aí. São os 8 ossos do carpo aí da região inicial da mão. Também não precisa decorar isso, só para saber mesmo quais são. E aqui do tarso, eu vou ter o calcânio, né, que é esse osso maior. Talos aqui depois do calcânio, o osso navicular. Os ossos cuneiformes medial, o osso intermediário lateral e o osso cuboide, certo? São os ossos curtos. 8 ossos aqui na mão e 8 aqui também no taço, certo? Ossos laminares, também conhecido como ossos planos. Nós temos os ossos laminares ou planos, eles vão ter o comprimento e largura equivalente, certo? Ambos, tanto o comprimento quanto a largura, vão ser maiores que a espessura. Geralmente, a função desses ossos é proteção e eles vão gerar grandes áreas para a inserção dos músculos, como por exemplo o crânio, a escápula aqui, que é o osso que fica aqui atrás, certo? Vocês podem estar tocando nesse osso quando vocês botam a mão aqui atrás, bem atrás mesmo do braço, né? Você pode sentir esse osso, a escápula. E o ilho, que é essa parte aqui da cintura, certo? Você também pode sentir esse ilho quando você bota aqui a mão na sua cintura e você sente uma estrutura rígida, é o ilho aí. Principalmente essa parte aqui, ó, do ilho, que você toca quando você bota aí a mão na sua cintura, certo? Ossos pneumáticos. Nós seres humanos temos poucos ossos pneumáticos, né? Só o osso mesmo do nariz. Mas as aves, por exemplo, possuem 90% dos seus ossos pneumáticos, porque são ossos leves. Então as aves precisam de ossos pneumáticos para poder voar, certo? Os ossos pneumáticos são ocos, com cavidades cheias de ar, e são revestidos por mucosa, né? Então, a gente tem aqui os ossos regulares, que eles vão apresentar formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das outras categorias que a gente já falou, certo? Como, por exemplo, as vértebras. Aqui está o modelo de uma vértebra, certo? Temos aí outros tipos de ossos, né? Os ossos sesamoides, que são ossos que estão no interior de alguns tendões, né? Como palmas das mãos e plantas dos pés, chamado aí de patela, né? É o osso, quando você toca a sua perna, por exemplo. Ossos alongados, eles são ossos longos, porém são achatados e não apresentam um canal central, né? Como as costelas, por exemplo, aqui, certo? Que você pode até tocar aqui nessa região do seu corpo. E os ossos estaturais, que são pequenos ossos localizados dentro das articulações, chamados de suturas. Por exemplo, os ossos do crânio, né? Suturas são todos esses entranhamentos aqui que vão ligar um osso ao outro. Vamos falar agora sobre os ossos do esqueleto axial. Primeiro aí, os ossos do crânio, né? Chamados de neurocrânio, eles vão fornecer uma base para o cérebro e as meninges. Meninges são camadas, né? Internas que ficam antes do cérebro. Também temos aí os esqueletos da face, né? Os ossos que vão circular a boca, como a mandíbula e etc. Temos aqui, ó, os neurocrânios.
o osso de trás da cabeça é chamado de occipital, do meio da cabeça de parietal e o da frente frontal. Nós vamos ter aqui nessa parte o osso temporal e aqui o osso esfenoide. Aqui nessa parte, nesse volume que nós temos aqui, por cima da bochecha, e nós temos aqui esse osso aqui, né? Que é o osso zigomacto, certo? E aqui na boca nós temos os ossos da mandíbula, né? Mandíbula inferior e mandíbula superior, certo? E os esqueletos da face são muitos, né? Mas os principais aqui é o sublinhante vermelho, né? Nós temos o osso lacrimal, que é onde são produzidas as lágrimas. O osso vomer, né? Que é o que fica internamente no nariz. Temos a concha nasal inferior, certo? Mas nós temos vários ossos aqui ainda no rosto, certo? E aqui de forma resumida, né? Aqui o osso frontal, parietal e occipital atrás da cabeça. Osso temporal, osso esfenoide, nasal lacrimal, zigomático aqui, maxilar e mandibular, certo? E o crânio como um todo, né? É chamado de calota craniana, que vão ter as partes superiores do crânio. Vamos ter as suturas, que são articulações que permitem quase nenhuma mobilidade, certo? Temos ainda as fossas cranianas, né? Que são espaços para suportar o cérebro, né? Que são 3 fossas. Fossa anterior, que é essa aqui, fossa média e fossa posterior. Temos a caixa torácica, né? Onde nós vamos ter 12 vértebras na região do tórax, né? Que é essa região daqui do corpo. Vamos ter o externo aqui, que é esse osso do meio, o osso 1. Nós temos 7 pares verdadeiros, né? Que são ligados diretamente ao externo, né? Esse daqui, ó. Temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E 3 pares falsos, que são ligados aqui, ó. 1, 2, 3. Que vão se articular indiretamente, né? Na cartilagem. E 2 pares falsos flutuantes, né? Que são livres aqui, ó. 1, 2. Então, repetindo, nós vamos ter 7 pares verdadeiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vão se ligar diretamente ao externo. O externo é esse órgão aqui do meio. 3 pares falsos, né? Que são esses aqui, ó. Então, 1, 2, 3. E 2 pares falsos flutuantes aqui. 1, 2. Certo? Aqui, ó, o externo. No meio, a parte de cima do externo é chamado de manúbrio do externo. Na coluna vertebral, vai do crânio até a pelve, né, que é a região final das costas, que fica um pouco em cima da bunda. Ela suporta aí 2/5 do peso corporal total. E ela vai ser composta por tecido conjuntivo e por uma série de ossos chamados de vértebras, né, que vão estar sobrepostos, ou seja, um por cima do outro. Temos ao total 33 vértebras. A coluna vertebral é dividida em 7 ossos cervicais, 12 torácicos e 5 lombares. Temos ainda o sacro coccígeno, 5 ossos sacrais e 4 coccígenos. Temos aqui, ó, a vértebra. Quais são as características gerais das vértebras? O corpo vai ser a maior parte da vértebra, né? Vai ter um processo espinhoso, processo transverso e processos articulares. Ainda vai possuir lâminas, pendículos e forame vertebral. Nós temos aqui, ó, o corpo, forame vertebral, processo articular, processo espinhoso e a lâmina aqui. E os processos, né, transversos e pendicular aqui da vértebra. Aqui outra parte da vértebra.
Algumas características individuais de algumas vértebras. Nós vamos ter o osso, a primeira vértebra, né, que é chamada de Atlas. Atlas, ele foi um deus que foi castigado e ficou encarregado de carregar todo o peso do mundo, certo? Carregar praticamente o céu. Ele era gigante e aí ele segura o céu, né? Na mitologia grega. Então, esse osso, Atlas, que é a primeira vértebra, aqui, a gente pode tocar nela quando bota a mão aqui atrás, ele teve esse nome por suportar boa parte do corpo. E o áxis é a segunda vértebra cervical. Temos aí 7 vértebras proeminentes, que são as que a gente consegue ver, certo? Aqui nas costas. E 12 torácicas. Temos ainda o sacro aqui no final, certo? Ele vai ter a forma de uma pirâmide quadrangular. E o sacro vai ser a fusão de 5 ossos, certo? 5 vértebras. E temos por último a cóccix, que é a fusão de 4 vértebras. Vai apresentar a base voltada para cima e o ápice para baixo. Temos agora a vértebra cervical, torácica, lombar e pélvica, certo? Nós temos duas doenças aí que nós podemos ter. Uma é a cifose, né? Que é quando eu tenho uma região aqui na região dorsal e pélvica, né? Aqui. Um problema na coluna, né? Cifose e lordose. Que aqui a lordose vai ser na região lombar aqui, certo? São problemas de postura mesmo, quando você está muito pro lado, muito envergado assim. Pode ser cifose ou lordose. E ossos do esqueleto apendicular. Do apendicular, né, dos apêndices, podem ser divididos em 4 segmentos. Os ossos da cintura escapular, né, são clavícula e escápula. Do braço nós vamos ter o húmero, antebraço, rádio e una, e mão, ossos da mão, né? Aqui, ó, nós temos a escápula e a clavícula. A escápula é esse aqui que você pode tocar, aqui atrás. E a clavícula é esse aqui, certo? Nós vamos ter aqui, ó, no braço, o húmero e aqui na mão, o rádio, que fica do lado do polegar, certo? Só lembrar que todo rádio tem sua antena, né? E a antena do rádio vai ser o polegar. E a una aqui do lado. E vamos ter os ossos da mão, né? Que a gente já falou. A mão vai ser dividida em 8 ossos distribuídos em 2 fileiras, proximal e distal, né? Temos aqui os ossos da mão, né? Que a gente já falou sobre eles. E os ossos do membro inferior, nós vamos ter a cintura pélvica, né? Que são o ilho, coxa, fêmur e patela, perna, tíbia e fíbula e os ossos do pé. Vamos ver agora. Primeiro, o ilho, ele vai ser o ilíaco, né? Ele é formado pelos 2 ossos do quadril unidos de sínfise púbica, né? Sínfise púbica é a junção mesmo de 2 ossos, certo? O ilíaco vai ser um tipo de osso plano, chato e irregular. Ele é a fusão de 3 ossos, né? O ilho, o isquio e o apóbis. Nós temos aqui a imagem do ilho, né? Não precisa nem ler esses outros nomes aqui, só para ver como ele é. Temos aqui o fêmur, que é o osso da coxa, que é o osso mais longo e pesado do corpo humano, certo? Temos ainda a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso que mais suporta peso aqui, certo? Esse aqui maior é a tíbia. E a fíbula é esse aqui, certo? Ele serve mais para a fixação do músculo e a tíbia aí é o que mais carrega peso. O pé vai se dividir em tarso, né? Que são 7 ossos divididos em 2 fileiras, e metatarso, que são 5 ossos. Temos aqui ainda calcâneo, talos e etc, né? Que a gente já falou também. Vamos falar agora sobre doação de medula óssea, né? Que fica nas partes do osso. A medula vermelha, ela vai estar na fase adulta, nas vértebras, nos ossos da bacia e do peito, nas costelas e no crânio, e nas extremidades de ossos longos de pernas e braços, certo? Geralmente ela é retirada do ilho.
Temos agora aí 5 atividades para serem realizadas agora, certo? Vocês vão ler essas questões e a gente vai responder junto. Ó, primeira questão. Identifique a ordem correta do preenchimento das lacunas, né? Ó, tem função de sustentação, reveste superfícies articulares, facilitando a movimentação e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. O primeiro, o segundo, tem como função realizar o movimento e a ação do corpo humano. Sem isso, o esqueleto permaneceria rígido e imóvel. E o terceiro, função de sustentação do corpo, locomoção, proteção de órgãos vitais, como coração, pulmão e encéfalo, e produção de células sanguíneas e também a reserva de cálcio. Quais são a resposta correta aqui? O primeiro vai ser aqui, letra B, certo? Cartilagens. O segundo aqui vai ser a letra C, né? Articulação. E o terceiro, letra A. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra D. Segunda pergunta. Sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os movimentos do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marca a alternativa correta. Incorreta. Exercícios físicos estão relacionados com o aumento da massa muscular? Verdadeiro. Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos pelos tendões? E aí? Vamos aqui deixar destacada essa letra B. De maneira geral, os músculos esqueléticos realizam movimentos antagônicos. Letra D. O músculo esquelético apresenta contração involuntária. E letra E. O músculo esquelético é constituído principalmente pelo miócito, né? É um tipo de célula aqui. Miolo de músculo, certo? A resposta correta aqui, né? Que na verdade é falsa. É essa aqui, ó. O músculo esquelético apresenta contrações involuntárias, né? Sendo que o músculo esquelético só faz contração voluntária, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.